Hoje é o Dia Mundial da Visão. Enxergar é fundamental para todos nós, para trabalhar, estudar. Por isso, nós vamos falar agora sobre saúde do olho. Está com a gente aqui no estúdio o médico oftalmologista, o Luciano Arakawa. Doutor, muito obrigado pela presença. Obrigado. Seja bem-vindo aqui no Tem Notícias, Eu viu? que agradeço. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Doutor, o glaucoma é uma das doenças do olho que mais preocupam. Por isso, a gente começa a entrevista falando desse tema. Nós preparamos um material para que o nosso telespectador entenda direitinho como a doença surge no olho. Vamos ver. O glaucoma é causado por uma série de fatores que provocam um aumento da pressão interna do olho. O líquido não escoado do interior do olho se acumula e causa pressão na parte da frente. Com o tempo, todo o olho é afetado, inclusive o nervo óptico. Lesões neste nervo podem causar a perda gradativa da visão e também levar à cegueira. Doutor, como que a pessoa nota se está com um aumento nessa pressão dos olhos? A pessoa não vai conseguir distinguir se ela está com uma pressão normal ou não. A doença inicialmente ela é assintomática e como vocês viram no vídeo, a visão ela é perdida da periferia para o centro da visão. Então, somente nos estágios mais avançados da visão é que o paciente vai notar alguma alteração na visão. E aí, às vezes já é tarde. Por isso que é importante ele passar com o oftalmologista periodicamente para estar medindo essa pressão. A cada quanto tempo, então? A gente fala periodicamente, mas dá para dar um prazo para quem nos acompanha? O ideal das pessoas que têm mais de 40 anos de idade é que eles passem anualmente no oftalmologista. Uma medida de prevenção, né? Isso. E quais são as pessoas que mais têm risco de ter essa doença, doutor? Os pacientes que têm familiares com glaucoma, eles normalmente têm mais risco de desenvolver essa doença. Os pacientes que são negros, pacientes hispânicos e pacientes orientais também têm mais chance de desenvolver a doença, além dos pacientes que são usuários crônicos de corticoide, sob qualquer forma de administração. Pode ser via oral, pode ser intramuscular ou pode ser até sob forma de colírio. Os pacientes que usam cronicamente esse medicamento, eles têm mais risco de desenvolver um aumento da pressão intraocular. Doutor, como é que é o tratamento do glaucoma? Basicamente, o tratamento é feito com colírios. Na grande maioria das vezes, a gente consegue abaixar a pressão do olho com os colírios e isso consegue estabilizar a doença. Em alguns casos, a gente precisa operar nos casos em que o colírio não é o suficiente para estar abaixando essa pressão intraocular. E é importante ressaltar que o paciente encontra ajuda, todo o auxílio também na rede pública de saúde, né? Sim, os colírios hoje eles são disponibilizados pela rede pública de saúde, basta o paciente ir com a sua receita até os locais de distribuição. Doutor, vamos falar também sobre outras doenças do olho. A catarata é uma delas. Exatamente o que é essa doença, o que ela provoca no olho? A catarata é uma diminuição de transparência ou uma opacificação de uma lente natural que a gente tem dentro do olho, chamado de cristalino. Essa diminuição de transparência vai causar uma baixa de visão, basicamente um embaçamento visual que o paciente vai ter. E o que provoca essa catarata? Todo mundo vai ter a catarata, isso faz parte do envelhecimento do corpo humano. Esse cristalino, ele vai diminuir essa transparência conforme a idade do paciente for passando. Então, o que é mais frequente para a gente é a catarata senil. Porém, o uso de corticoide, que também piora o glaucoma, também ele pode fazer com que a pessoa tenha catarata de uma forma mais precoce. Os pacientes diabéticos, eles podem ter uma catarata mais cedo. Tá? E os pacientes que sofreram algum tipo de trauma no olho, um soco, uma bolada no olho, desse olho que sofreu esse traumatismo, ele pode ter uma catarata de uma forma mais precoce. Perfeito. Doutor, rapidamente para encerrar, os cuidados de forma geral que todos nós temos que ter com os nossos olhos. Na nossa região, o índice de raio ultravioleta é muito alto, então hoje a gente passa óculos com filtro de raio ultravioleta para todos os pacientes. Tá? E também o tempo está muito seco, lubrificante para estar evitando que o olho fique irritado, não coçar o olho de forma nenhuma. A gente tem que sempre lavar as mãos para todas as vezes que a gente for colocar a mão no olho. Tá certo, então. Oftalmologista Luciano Arakawa falando ao vivo com a gente. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Obrigado. Até mais. Obrigado. Até logo mais.